vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, por este momento, por estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos um pouco mais dos Teus ensinamentos, do Teu manancial de amor, de carinho, de esperança, o qual irradia no nosso mundo íntimo, para nos transformarmos e buscarmos novas formas de agir e reagir diante do contexto da vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da noite de hoje. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Obrigada. Pode começar. Desculpa, quem? Sou eu. Ah, você, André, tá. E você comenta. Tá bom, tá ok. Vou botar meu microfone aqui no mudo. Falar. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Falar. Falando, construímos, não admitas em tua palavra. O corrosivo da malícia ou a azinhave da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas renicências alegres, nas intuições, no reconforto, nos lances difíceis, procura descontar os ângulos capazes de inspirar. Espera aí que eu vou fechar a porta aqui. Encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário. E ora em silêncio por todos aqueles que lhes sofrem o impacto doloroso, tantas vezes acompanhados com reverentes esperança, os que tombam em desastres naturais. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resolvam em quedas moral, escabrosos, infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estampim é suscetível de ser apagado antes de explosão e reprime os impactos de fúria antes que estourem nas cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa e chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como o fogo. Quando trazido ao refúgio doméstico para execução da limpeza
sem que, por isso, tenhamos necessidades de consumir a casa em labaredas de incêndio. Larga a sombra de ontem os calhaus que te fariam à noite. Já passou na estrada que percorrente e o sol do novo dia nos chama a incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te destenha em demasia sobre a mágoa doente, pesadelos, profecias, temerarias e impressões infelizes. Dar-lhes apenas breve espaço mental ou verbal semelhantes àqueles que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não cometes o qual senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair aquela lição que ampare a quem ouvir, enobrecendo a vida. Junto de desespero, providencia o consolo sem a pretensão de ensinar, e renteando com a penúria, mencionar as riquezas que a bondade divina espalha a mancheiras em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor do que choras. Ilumina a palavra, deixa que ele te mostre a compreensão e o amor, onde passes sem olvidar o esclarecimento, sempre prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente o egoísmo, mas conversando também. Difícil, hein? É uma página complicada. Página bem difícil. A Andréia vai comentar? Não. Então deixa para a Toseli, que essa página só... Vamos lá, mas quem quiser comentar também, fica à vontade, tá? Porque aí a gente vai trocando figurinhas e é importante a gente perceber como ele construiu, né, a estrutura. O Evangelho de Mateus é um evangelho bem diferente, né? Se a gente observar os evangelhos, o evangelho de João é um evangelho mais espiritualizado. O evangelho de Mateus ele é mais próximo de regras. O evangelho de Mateus ele é mais próximo de recomendações bem práticas, bem diretas, como era
o mundo judaico na sua expressão mosaica, né, de Moisés, onde Moisés sempre apresentava e sempre apresentou as regras, chamadas regras básicas sociais de convivência, que estávamos sem prestar atenção e que deveríamos estar mais atentos. Agora, Mateus vem falar de algo que a gente não tem atenção nenhuma. Eu sei que é estranho falar isso, mas... Então, quando ele comenta assim, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, não tem como a gente reconhecer que daqui, sim, sim, não, não, ele vai traçar algo tão profundo, que vai envolver tanta profundidade, a manifestação mais digna do nosso mundo íntimo. Então, esse sim, sim, não, não, ele está tratando de um aspecto sobre que tipo de verdade você está vivendo quando você vai falar. Porque ele deixou claro, enquanto a gente está falando, nós estamos construindo. Então, nós construímos quando não falamos. Ou seja, todas as vezes que manifestamos o nosso pensamento através da fala, nós estamos manipulando outras consciências. Podemos manipular para o bem ou para o mal. Esse é o grande problema. Por vezes, o pensamento pode ficar só com você. O azedume pode ficar só em você. A malícia corrosiva, né, que destrói tudo, pode ficar só com você e você fica em silêncio. Parece até que é um sábio. Mas quando você fala o azedume, fala a expressão corrosiva, fala a expressão inoportuna, você ataca o mundo íntimo do próximo. Porque, engraçado, nós ainda não tivemos ainda a grandeza de perceber que todos nós estamos interligados. Mas de uma maneira muito mais profunda do que a gente consegue imaginar. Porque, em essência, todos nós somos filhos de Deus. Então, em essência, todos nós somos irmãos. Agora, se todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos irmãos, aí começa a ter um problema um pouco mais profundo. Quer dizer que tudo que eu penso, de certa forma, eu já estou automaticamente irradiando uns para com os outros. Só que a fala, quando você deseja falar, por vezes você quer convencer. Aí a gente volta àquela velha frase. Vamos repensar algumas coisas. Você quer ter razão ou quer produzir felicidade? Então, por vezes, começamos com uma conversa tentando convencer alguém, tentando falar, olha, isso, é aquilo, mas no final, a gente tem que começar a perceber se vale a pena, se está realmente valendo a pena, né? Manter esse padrão vibratório, manter esses pensamentos. Então, ele vai dar vários exemplos. Ao invés de ficarmos, né, não admitas em tua palavra, ou seja, não admita que você possa utilizar o tempo todo expressões maliciosas para enganar, para iludir, para conduzir consciências para a direção errada. Olha, esse grupo aqui não sabe pensar, deixa eu pensar por eles. Mas no fundo, se você for observar, você está conduzindo aquelas consciências não para o Cristo. Por vezes você está conduzindo aquela consciência para algum proveito de um certo grupo. Isso é o que mais acontece na Terra. Porque não é nem de maldade. As pessoas não fazem isso de maldade. As pessoas acreditam realmente que alguém vai conseguir conduzi-las aqui na Terra. Então, de certa maneira, a maioria de todos nós acreditamos na heteronomia. Nós acreditamos que pessoas externas à nossa consciência irão transformar a nossa consciência. Nós passamos por esse problema ainda. Temos essa visão um pouco... Vocês estão me ouvindo? Estou com um probleminha aqui no microfone. Tá sim. Estou ouvindo. Tá, Eu ok. também. Boa noite a todos. Boa noite. Então, de certa maneira, ainda temos esse agravante na nossa consciência. Nós ainda acreditamos que o externo vai transformar o nosso interno.
Então, muitas pessoas falam assim, não, a doutrina espírita já explica para todos nós, lá no céu e inferno, que aquele código penal das vidas futuras é que vai transformar as pessoas, vai transformar a sociedade. Aí você fica assim, acho que estamos lendo o texto de maneira errada, né? Estamos lendo de alguma coisa de maneira estranha. Não, eu fiz um mal, aí eu vou sofrer aquele mal, aí depois de sofrer aquele mal, eu vou reparar o mal. Não porque eu vou ter escolha, mas porque eu vou ser obrigado a reparar, né? Ué, então não estou entendendo. Então, quem está fazendo você evoluir é alguém externo a você? Isso também tem a ver com a fala. Então, escolher como falar, escolher como se portar, é decisivamente uma postura individual. É uma decisão. E eu quero viver a essência divina. E eu quero viver os ensinamentos do Cristo. E eu quero aplicar na forma como eu vou reagir uns com os outros. Então, por isso que ele está falando aqui, ó, ao invés de ficar falando, utilizando palavras e expressões que vão causar discordâncias, vão causar desânimo, vão causar cisânia, brigas, vão causar queixas, fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, ou seja, reminiscências que você está lembrando, as suas lembranças. Nossa, foi tão bom, eu tive numa cachoeira, foi engraçado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí você fica revivendo coisas boas. Então ele está convidando o querer viver a Boa Nova, o querer viver o que Jesus trouxe à Terra como Boa Nova. Em primeiro lugar, é você mudar o clima. O microfone aqui está dando problema. É você realmente mudar o clima do dia a dia. Você consegue. Você tem que se esforçar para isso, para mudar esse clima. Então, é estranho, porque como assim eu tenho que convencer alguém a falar na bondade de Deus, a falar na sabedoria do tempo? Não é que você vai ter que convencer alguém, é você querer viver essas vibrações, você querer viver esse padrão. É esse o ponto, esse o aspecto central. Então, prosseguindo, nos lances difíceis, e eles ocorrem o tempo todo, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento, né? Não vamos, de certa maneira, providenciar só queixumes, ficar, olha, a situação é difícil, isso é horrível, que não sei o quê, isso é impossível superar, realmente, que dor insuportável. Nossa, quem pode um dia passar por esse tipo de dor, por esse tipo de doença, ou por esse tipo de lesão, e ficar bem, né? A pessoa não fica bem, a pessoa só está descarregando vibrações negativas em qualquer processo difícil que o outro está passando. Isso não é forma de tratar o outro. Então, temos que ser capazes de inspirar encorajamento. Isso vai passar, você vai conseguir, você vai superar. Se Deus está te brindando com essa oportunidade de desenvolvimento, de superação, você consegue. É a forma diferente de agir, de falar e de se portar uns para com os outros. Então, igualmente, com relação à esperança. Então, por vezes, a pessoa fica assim, não, eu nunca matei uma pessoa, eu nunca matei um animal, eu nunca matei... Mas você mata a esperança de todo mundo. 2 minutos de conversa com a pessoa, não, e você quer fazer isso? Isso não dá para fazer não, hein, fulano? Ah, você quer chegar a esse ponto, se desenvolver nisso, aquilo, e não vai dar certo não, hein, fulano? Ué, não entendi. A pessoa bobear destrói a outra consciência, a não tentar nada, a não se encorajar, a não se desafiar, a não lutar para se transformar. Como que podemos agir assim com a nossa consciência? Não é a melhor forma de agir. Então, é sutil. Esse sim, sim, não, não é. Sim, sim, com as verdades do Cristo. Não, não, não quero mais propagar desânimo, desespero, aflição.
Não quero mais. Eu não quero mais fazer assim. Por isso que está falando que é o vosso falar. Você passa a se questionar. Eu não quero mais agir assim. Ah, mas eu comecei a falar mal de um político, comecei a falar mal de não sei o quê, comecei a falar mal da República, comecei a falar mal do não sei o que lá. Ué, mas você está se intoxicando com esses recursos. Você não pode falar de uma maneira mais calma, de uma maneira mais branda, mais humilde. Puxa vida, como esse negócio de república, esse negócio de se juntar todo mundo em torno de um poder é tão difícil. Tantos espíritos estão lá tentando aprimorar, desenvolver. Olha o desafio que eles passam. E por vezes eles fracassam. Eu certamente fracassaria também. Como é enigmático a estrutura do poder aqui na Terra. A gente não precisa ficar no modo azedume, no modo queixa, destruidora, avassaladora, né? Então, não te refiras a sucessos calamitosos, igualmente, né? Senão, quando é estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhes sofreram o impacto doloroso. Então a gente tem mania de ficar falando de coisas que foi uma coisa calamidade, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pra quê? Você é socorrista? Ah, já sei, você tá comentando isso com alguém para saber se você vai fazer uma análise de risco, uma análise de periculosidade tão bem quanto deveria fazer? Não, também não é. Então a gente começa a ficar assim, então por que você está tão prisioneira a essa situação de calamidade? Por quê? Então é nesse aspecto que ele está falando. Por que sua consciência está navegando em águas estranhas? Por que você permite que sua consciência fique navegando em alto mar, sem leme, sem vela, ao sabor das outras consciências? Não faça isso. É esse o convite. Então, ele continua. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre natural. Então, inúmeras vezes você fica acompanhando, né, com uma certa reverência, um certo apreço aos que estão tombando em desastre natural. Puxa vida, que coisa horrível que aconteceu, olha que calamidade, né? Aconteceu aquela coisa em Teresópolis, aquela coisa em Petrópolis, que coisa horrível, que não sei o quê. Se você acha que é tão horrível assim, vai lá e passa o fim de semana ajudando. Para que propagar levar um clima de azedume para os outros corações que sequer ouviram a notícia? É isso que ele está falando. Por que você quer propagar para as outras consciências um pensamento e um sentimento ruim? Nossa, eu soube de uma notícia tão ruim. Aí a pessoa fica, sabe? E sabe o que é o mais engraçado? Que as pessoas têm hora que falam assim: olha, fulano, eu tô num azedume, eu tô numa queimação com uma notícia, eu tenho que te contar. Eu tenho que contar para alguém. Já perceberam as pessoas que falam isso? Aí você olha pra pessoa, sim, o que foi? Aí a pessoa conta um desastre, isso, aquilo. Meu Deus do céu, que coisa horrível, que não sei o quê. À primeira vista, o que você imagina? Que ela, na verdade, ela está querendo coparticipar um sofrimento que ela está até se sensibilizando. Certo? Tá, mas você tem certeza que você está querendo sensibilizar para que todos façam prece, para que todos fiquem calmos, não desespero? Ou você está falando de uma maneira desesperada? Ou você está contando a história? Eu já percebi isso uma vez. Nossa, fulano, olha, tem uma enchente ali não sei aonde, rapaz. Mas estava tão brabo, rapaz. A água estava passando por cima do ônibus. Aí eu olhei para a pessoa assim: você tá de brincadeira comigo, né? Você quer falar pra mim que a água da chuva tá passando por cima do ônibus? Meu camarada, acabou essa sala, não tem mais nada. Você não pode estar falando certo. Mas a pessoa vai aumentando. A pessoa vai aumentando a calamidade, vai aumentando a dor, vai aumentando o sofrimento. É isso que ele está falando. Cuidado para não querer imputar no outro coração o mesmo azedume que o seu. Aí você fica assim: já empurrei esse azedume para o outro coração, agora eu posso me desvencilhar, eu já cumpri a minha parte.
eu já propaguei a informação para ver se alguém vai lá ajudar e resolver. Entendeu como é que nossa consciência funciona de maneira esquisita? E a gente age assim com naturalidade, sabe por quê? Porque nós já estamos agindo assim há séculos, e mesmo nessa encarnação, nós observamos como algumas pessoas assim agem, e a gente repete. A gente vai lá e faz do mesmo jeito. Então a gente precisa, né, modificar esse perfil de pensamentos, esse perfil de forma de sentir a vida. Você sabe, tem uma notícia de um desastre natural, para que contar para todo mundo? Para imputar terror e desespero nos outros? Uma vez uma pessoa veio falar isso para mim: puxa vida, é um absurdo aquele terremoto que teve na Itália. Onde está Deus que não viu isso? Aí eu falei assim para a pessoa: vem cá, você acompanha o sistema internacional de detecção sísmica do planeta Terra? Você já observou aquele filminho com as animações das detecções? Ocorrem centenas de milhares, quase que por semana. O planeta está sempre se mexendo em formação. Você que quer acreditar que está tudo parado. Então a pessoa, não, mas aí depois teve um terremoto assim, sensado. Mas todo mundo não sabia que você quis construir uma casa em cima de uma falha tectônica. Você quer construir uma casa em cima de uma falha tectônica, de repente ela se mexe e começa tudo a tremer, começa a derrubar tudo, aí a culpa é da falha, não sua, que foi construir em cima da falha. Todas as falhas estão demarcadas no planeta. Quem quiser pode acompanhar. Ninguém quer acompanhar isso, é chato pra caramba, né? Ficar acompanhando aquilo, ficar monitorando, olhar. Você pode entrar e ler o sensor. É aberto, é livre. Qualquer um pode fazer isso. Mas você quer fazer isso? Não, você quer falar sobre o desastre e dizer que é quase que a mão esquerda de Deus. Ó, isso aí é a mão esquerda de Deus punindo as pessoas. Porque no fundo, a sua consciência quer punir o outro. Você quer ver o outro sofrendo. É essa a essência da consciência que ainda está totalmente desconstruída em relação aos valores do Cristo. Então, quando a gente tomba a ficar falando sobre os desastres naturais, sobre propagar essa situação de dor e sofrimento, é quase falando assim, ó, tá vendo aí, ó, viu? Deus castiga, hein? Deus castiga, hein? A pessoa acredita nisso. E não só ela acredita nisso, como ela quer que o outro, o irmão, o outro irmão, filho de Deus, tanto quanto ele, sofra castigo. É esse o problema. Então, homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral. Homenagear, hein? Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa. Aí você ficou sabendo de alguém que cometeu um monte de crime, um monte de impropérios, um monte de coisa. Você vai usar a sua compaixão respeitosa. É essa homenagem que você vai fazer. É essa homenagem que você vai fazer. Você vai ter compaixão respeitosa contra aqueles que resvalaram, ou seja, escorregaram feio em queda moral. A pessoa de repente foi lá com um escabroso infortúnio do coração. A pessoa, no início, era uma pessoa bondosa, pensava em todos, de repente começou a ficar meio alucinada, começou a querer provocar a desordem, o caos, a maldade. Mas a pessoa acha que está fazendo certo. A pessoa acha que está fazendo certo. Esse é o problema. O que você tem que fazer? Você tem que homenagear igualmente com a tua compaixão respeitosa. Senhor, que ele possa, em algum momento, despertar, ser amparado, ser ajudado, para compreender que não podemos mais operar assim, como é difícil para todos nós, quando a gente cai realmente, operando de uma maneira totalmente que não tem nada a ver com o cristianismo. É esse o problema. Não é ficar, olha lá, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Olha, Beltrano, nossa, não vale nada. Eu tenho que contar para todo mundo que ele é uma pessoa massa, por quê? Para proteger a humanidade. É? E alguma vez funcionou? Alguma vez realmente protegeu a humanidade? Você ficar falando? Ou você só colocou o seu coração em risco a viver azedumes da crítica, da cisânia, do ódio?
Porque o seu coração, você está jogando o seu coração dentro de um balde de vinagre, esperando desconstruir todo o potencial de capacidade de amor. Ele é consumido pelos pensamentos de revolta. Então, continuando, se motivos surgem para admoestações, não, eu tenho que fazer uma crítica a fulano, uma crítica respeitosa, porque é meu dever, eu tenho essa obrigação de fazer isso. Eu tenho que explicar o certo. Cumpre o dever. Você tem que falar que é o certo, vai lá e fala o certo. Que te assiste. Mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria. Porque não adianta você querer lá falar, olha, eu vou falar porque eu não quero o mal da pessoa. Aí daqui a pouco você quer que a pessoa concorde com você, porque você quer que a pessoa concorde com a verdade. Aí você fica assim, mas você foi lá para ajudar, ficou chateado com a pessoa, zangou, brigou e não resolveu o problema, acendeu o pavio para explodir em cólera e explodiu em cólera. Antes que estoure na cólera. O que adiantou? Não entendi. Olha, eu vou em missão de paz, eu vou para ajudar, eu vou conversar e vou falar o certo. Quando a pessoa ouvir o certo, a pessoa vai ceder. O quê? Ouvir o certo, a pessoa vai ceder. Nós estamos na persistência de não aceitar a verdade de ninguém. Nós não aceitamos a verdade de ninguém. Nós só aceitamos a verdade que está instituída no nosso mundo íntimo. Por isso que temos que implantar o reino de Deus no nosso mundo íntimo. Não é na esquina, não é no congresso, não é não é em qualquer lugar nenhum. É no seu mundo íntimo. É no seu mundo íntimo o problema. Ah, mas como assim? Mas eu estou preocupado com todos. Eu estou preocupado realmente se todos vão conseguir alcançar o que precisa alcançar. Eu estou preocupado. Eu não quero, por exemplo, que a pessoa fique triste, que as pessoas sofram. Ah, entendi, você não quer, beleza. Mas aí você quer produzir sofrimento para propagar uma pseudo-paz, uma falsa paz? Porque vai ser exatamente isso que vai acontecer, né? Então, prosseguindo. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada a reposição do equilíbrio. É claro, por vezes você tem que ter uma indignação justa. Nossa, isso é um absurdo. Isso não deveria estar funcionando assim. Essa alma ainda não ama. Essa alma ainda não possui sabedoria. E você sim é chamado o quê? Auxiliar a reposição do equilíbrio. O que ele quer dizer com isso? Essa frase aqui é importantíssima. O cristão, ele não tenta transformar aquele que está agindo no erro. É uma bobagem fazer isso. O cristão, a forma de operar, ele só opera nas consequências do erro. Então, fulano está agindo mal, que não sei o que lá. Você não vai ter como transformar aquela consciência instantaneamente. Isso não quer dizer que você vai ficar apoiando a pessoa. A pessoa cometeu um crime, a pessoa tem que ser separada da sociedade. É óbvio que tem que ser separada. Não tem desculpa manter um desequilíbrio. Você tem que se separar e tratar para a pessoa conseguir ter reequilíbrio social. A pessoa não pode promover um desequilíbrio social e não responder por isso. Ela tem que responder por isso. E a resposta é: eu preciso me reequilibrar. Mas a justiça da terra, ela não consegue amar e nem consegue propagar caridade. Então como é que vai propagar justiça? Acaba não propagando. Então o que acontece? Não adianta você ficar indignado. Mas a indignação correta é: eu estou indignado e eu vou trabalhar e eu vou me colocar como responsável, já que eu defendo os ideais do Cristo, a repor o equilíbrio do que foi desequilibrado. Então a pessoa foi lá, sei lá, vou dar um exemplo. Empurrou uma senhora no chão, ela caiu machucada no chão.
Você pode ficar falando assim, isso é um absurdo. Você sobe até na praça, né, numa mesa. É um absurdo, minha gente. Essa pessoa fez isso, fez aquilo. Não é melhor você cuidar da senhora primeiro, não? Que está no chão? Do que querer manifestar uma indignação justa? É nesse sentido que está falando. Você viu um desequilíbrio, você viu a origem do desequilíbrio, você viu a fonte do desequilíbrio, e é sempre relacionada à ausência de amor e à ausência de sabedoria. São as nossas imperfeições que promovem infelicidade em nós mesmos e em terceiros. É sempre assim. Então a gente observou isso. O que você tem que fazer? Não, peraí, deixa eu repor o equilíbrio. Eu vou pegar aquela senhora, eu vou levantá-la, eu vou ajudar com os curativos, eu vou animar essa pessoa e eu falar assim, não fique chateada, é assim mesmo, as pessoas estão com o coração no vinagre, as pessoas estão tristes, mas você não precisa ficar triste, você não precisa ficar chateada porque alguém te empurrou. Mas se você quer muito ver alguém ser empurrado no chão e maltratado, para poder você se sentir bem, você pode me empurrar e me jogar no chão. Já falou isso para alguém? A pessoa para na hora. Não, mas eu quero empurrar a pessoa que me empurrou. Não. Você disse que quer empurrar alguém. Você não está com a vontade de empurrar alguém? Então, me empurra e não me joga no chão. Não tem problema. Vai passar a sua vontade? Aí a pessoa... Não, peraí. Então, porque para Deus é a mesma coisa. Você empurrar um culpado ou empurrar um inocente, ele só está preocupado com o seu coração agindo mal. Ele não está preocupado com lógicas terráqueas de justiça. Ele está preocupado de você agir mal só porque alguém agiu mal com você. Porque aí você vai estar usando a lei de talião e não a lei de amor. Aí a pessoa para na hora. Poxa, verdade, né? Não sei porque eu tive esse ímpeto de querer provocar a dor no outro para poder me sentir bem. Mas essa é a verdade. Por vezes a gente não compreende. A gente acha que repor o equilíbrio é maltratar quem desequilibrou. Enquanto que, na verdade, repor o equilíbrio é você socorrer quem sofreu as consequências do desequilíbrio. Só isso, mais nada. Ah, mas é que a outra alma, quem vai fazer ela perceber que ela está errada? As esteiras do destino, a consciência dela, as leis maravilhosas, divinas, que estão a transformar todas as consciências. Não sou eu não amo ainda. Como é que eu vou tentar corrigir a pessoa, reeducar aquela pessoa se eu não amo? Eu não posso fazer isso. Eu vou agir mal. Então é essa a questão, numa única frase, hein? Nesse trechinho aqui de frase. Mas deve ser dosada como fogo, quando trazida ao refúgio doméstico para a execução da limpeza, sem que, por isso, tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Então, para que, às vezes, acontecer isso, no meio da rua, cria um escarcéu danado? Poxa, não dá para conversar no refúgio doméstico? Para uma execução de uma limpeza de consciência? Peraí, eu não devo pensar assim. A minha primeira reação foi essa. Eu queria, né, falar, fazer, que não sei o que acontecer. Mas depois mudei de ideia. Por que não? Espera, chega no refúgio doméstico, toma um banho, se acalma. Como que eu posso melhor exercer a minha consciência nesse problema? Como que eu posso resolver ou colaborar ou agir, reagir segundo os padrões do Cristo em relação a esse problema? Para, reflete. Você não está pilotando uma usina nuclear. Se você não apertar 3 botões, se você não diminuir o processo de reação nuclear, o reator vai explodir em apenas 20 segundos. Você não tem esse problema. Então sempre você pode esperar. Não existe situações... Não, mas eu não aceito esperar. Ah, então é a sua consciência que impõe tempos e métricas de conduta. É esse o grande dilema que todos nós estamos passando, conosco mesmos. Então larga a sombra de ontem, os calhaus que te feriram. Esquece aquilo tudo para trás. Poxa, mas aquela situação me machucou tanto, aquela situação me magoou tanto. A noite já passou na estrada que percorreste, e o sol do novo dia nos chama a incessante transformação. O que foi, já foi. Não adianta. Ah, mas fulano
Poxa, fulano me agrediu, fulano falou isso pra mim, falou isso, aquilo, outro. E daí? E daí? O que vai adiantar? Não vai adiantar nada você ficar zangada. Não vai adiantar nada você ficar revoltado com a pessoa. Não é assim que funciona. Só o seu mundo íntimo vai cair em prostracismo. Só o seu mundo íntimo vai cair em situações de dor, sofrimento e angústia. Para quem enfia a cabeça embaixo da terra. Busca o sol do novo dia. O que eu tenho que fazer amanhã para superar o ontem? O que eu tenho que fazer ainda melhor que eu não estou fazendo? É nesse aspecto que temos que começar a focar a nossa conduta, né? O nosso pensamento, a nossa essência. Então, conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Conversa em trabalho renovador. Ou seja, fica realmente feliz pelas oportunidades de trabalho. Utilize esses recursos de trabalho como conversações sadias. Senão você está fazendo um trabalho, mas está com a conversação completamente criticando o trabalho, criticando a essência do trabalho. Nossa, como eu odeio estar aqui. Que coisa horrorosa é isso aqui. Ele está falando para você fazer o contrário. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Conversa em trabalho renovador é: nossa, como esse trabalho está sendo importante para mim. Como esses recursos que atualmente eu julgava simples e bobos, esses recursos demandam de mim o meu melhor. E se eu me empenhar a fazer por amor e cada vez mais preocupado em que acesse os resultados da melhor forma possível no destino de todas as pessoas, como o meu dia fica melhor. É isso que ele está convidando. Então, igualmente, louva a amizade santificante. Por que ele está falando isso? Você vai ficar louvando a amizade que é só nociva? Você vai ficar... Porque ele não está pedindo para você se afastar da amizade nociva. Ele está falando que você tem que louvar, ou seja, agradecer pela amizade santificante. Pessoas que têm um olhar mais alegre, feliz sobre todas as situações e se preocupa com o seu mundo íntimo. E quer ver o seu mundo íntimo ficar em paz, ficar em harmonia. Então a gente tem que louvar por essas amizades, com certeza, porque somos interdependentes. Então, igualmente, dependemos desses outros corações. Porque, por vezes, passamos por altos e baixos. E, por vezes, passamos mais por baixo do que por alto. Ainda tem esse problema. Então, não te detenhas em demasia sobre as mágoas. Para com isso, porque fica tudo cheio de mágoa o tempo todo. Doenças, pesadelos, profecias temerárias, impressões infelizes. Olha, uma vez uma pessoa ia falar isso comigo, né? Veio me perguntar isso. Uma pessoa perguntou assim: Tosélio, você acha que o mundo vai acabar? Vai acabar. Mas você acha que vai ser agora? Acho que vai ser amanhã. Aí a pessoa riu, né? Não, peraí, também não é assim, né? Não vai ser amanhã. Como é que você sabe que não vai ser amanhã? Como é que você sabe que não vai ser amanhã? Você trabalha em alguma atividade extremamente ligada ao Cristo e você sabe pela lei de destruição o momento que esse planeta vai ter que entrar em transformações profundas e todos nós vamos ter que ser deslocados para outro planeta? Não sei disso, é claro que não, mas eu não quero que o planeta acabe. Eu adoro o planeta. O que você fez hoje pelo planeta que você diz que você adora tanto? Nada. Absolutamente nada. Você não vive a própria essência que você tem medo. Se você tivesse realmente medo que o mundo estivesse acabando, você estaria fazendo o máximo. Cada 5 minutos, eu tenho que amar mais, eu tenho que superar mais, eu tenho que aproveitar o máximo dessa escola. Porque vai que amanhã não tem, né? Seja uma outra escola diferente, vou ter que me readaptar, aprender como funciona naquele planeta, aprender tudo do zero. Faz isso agora. Vive essa consciência agora. Então, dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal. Não
comentes o mal. Não comentes o mal. Essa frase é importantíssima. Porque o que acontece? Eu vim falando isso sobre obsessão simples. Porque basicamente a página parece estar falando sobre obsessão simples o tempo todo. A página inteira parece que é sobre obsessão simples. Você sempre vai ser estimulada a comentar o mal e ficar com aquele sentimentozinho de nossa, que nojo, nossa, que coisa horrível, nossa, que não sei o que. E quando você entra nesse prostracismo de sentimentos, você mergulha a sua consciência nos piores abismos. E o pior, por vezes, nem sequer a mensagem é verdadeira. Às vezes a mensagem é falsa. Mas você jogou seu coração no azedume. Você jogou o seu coração no desespero. O que adiantou? Então, não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Olha, senão para exaltar o bem, significa que você sabe exaltar o bem. Você está treinando a exaltar o bem. Você sabe fazer isso? Não. Então não comenta o mal, né? Não tem nem um senão aqui. Não, mas ele na página que a Amanda falou que tinha um senão. Não, você ouviu falar de um mal, não comenta o mal e exalta um bem. Exalta o bem, não precisa fazer contraste. Olha, eu vou falar uma coisa muito ruim, depois vou falar uma coisa muito boa, para poder justamente, né, exaltar o bem. Aí você vai falar com extrema facilidade sobre o mal e vai ter uma dificuldade enorme de exaltar o bem. Resultado, você propagou mais o mal do que o bem. Esse é o problema. Para que correr esse risco? Não vale a pena. Quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampara quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Você pode estar preocupado em enobrecer a vida continuamente, independente de outros problemas, independente de ficar interligando mensagens ruins. Eu não suporto pessoas que falam assim, olha só, fulano, faz isso assim, 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 assado, hein? Senão, olha lá, você pode acabar daquele jeito, igual a Beltrano. Não entendi. Então, se não existisse alguém numa situação mais infeliz, a pessoa não ia buscar se transformar, a pessoa não ia buscar se melhorar. Ou seja, se ela não tivesse notícia de alguém pior, ela não buscaria se melhorar? Não entendi. Então, se todo mundo estivesse bem ao seu lado, você não acharia necessário melhorar ainda mais? Todo mundo perfeito, todo mundo ama junto com você. Você não sente necessidade de amar ainda mais? Ou então você quer parar a evolução e você quer ajustar o processo de evolução em relação a quem está em volta. Não é esse o objetivo, nem de perto, né? Então, prosseguindo. Junto do desespero, providencia o consolo sem pretensão de ensinar. Tem uma situação de desespero. Aí você quer dar lição de moral. Para que fazer isso? A pessoa está desesperada por algum problema. Ajuda, ampara. Providencia o consolo, providencia o apoio, providencia o socorro. Mas sem a pretensão de ensinar. Do tipo, no final você fala assim, tá vendo, fulano? É assim que resolve, hein? Viu? Eu consegui, porque você não conseguiu. Entendi, você foi para ajudar ou você foi para humilhar? Você foi para amparar ou foi para maltratar? Né? Retendo com a penúria. Menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mãos cheias. Ou seja, sempre explique, olha só a grandeza do mundo, olha só que maravilha, toda a estrutura planetária nos ajudando, nos amparando, nos educando. Em mínimos detalhes, há recursos divinos e a gente não percebe. Então você pode mencionar todos esses recursos sem perder as possibilidades de agir no bem. Para que usar o desespero? Para que usar, de certa forma, quase que uma chantagem emocional para tentar propagar um ensinamento? Ah, mas eu estou ajudando o Cristo, né? Eu estou ajudando o Cristo. Eu falei assim porque, no fundo, eu queria
que ela se desprendesse disso tudo. Eu não entendi, mas com a pretensão de ensinar, você ofendeu, você maltratou, enquanto você devia ter focado só no bem e só deixar as marcas do bem. Então, quem é bondoso naturalmente e sabe produzir a bondade, ele entendeu a qualidade da benevolência. E quais são as marcas que a benevolência deixa? A benevolência deixa as marcas da afabilidade, da doçura. Você tem certeza que você está sendo doce o suficiente ao falar, ao agir? Você tem certeza que toda e qualquer situação você realmente está falando? Eita, o microfone está quase indo embora aqui, calma aí. Você tem certeza? Tá dando para ouvir. Tá ok, então deve estar falando aqui só comigo. Vocês não estão ouvindo falhando, não? O som não está falhando para vocês? Não. Ué, que estranho. Não. Então é meu fone de ouvido. Eu tô aqui no fone. Que estranho. Pode ser o fone. Esse fone aqui é antigo. Ah, é o fone. É o fone. Eu tô achando que tava ficando mudo. Deixa eu ver o que eu faço aqui agora. Peraí, deixa eu pensar. Bem, vamos seguir assim mesmo. Eu vou ouvindo com dificuldade. Então, junto ao desespero, providencia o consolo sem a pretensão de ensinar. E retendo com a penúria, renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mancheias, e em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar doador dos que choram. Ampara todos, sem exceção. Então, realmente, é uma forma. Você vai falar de uma maneira diferente. A pessoa está no desespero, está numa aflição, está numa dor, está numa situação super difícil. E aí você, às vezes, quer ajudar, aí você ajuda, sabe como? Pegando o seu coração, enchendo de parafuso, porca, e arremessando na pessoa. Pô, mas eu quis ajudar, né? Joguei até meu coração em cima da pessoa. Mas você não percebeu que o seu ato, inicialmente, aparentemente de bondade, machucou, prejudicou, causou desespero e não conseguiu destacar a bondade divina? Você não deixou os rastros da afabilidade e da doçura? É isso que ele está falando, né? Então ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes. Deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passas, né? Sem olvidar, ou seja, sem esquecer o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. Sem ouvir o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. Esse é o ponto central que todos nós temos que compreender. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável, sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Então, por vezes, os próprios discípulos, eles chegavam, falavam, estavam zangados, chateados, e o Cristo queria usar as palavras adequadamente para justamente ajustar corretamente ao que deveria ser agir com a palavra com amor, agir com a palavra com a bondade, deixar as marcas da afabilidade, da doçura. Ah, mas isso é o Cristo, não sou eu. Mas ele não é um modelo? Ele não é um modelo? Então, em termos de semelhança, temos que chegar o mais próximo possível desse modelo. É essa a essência, né? Então, o falar, ele é muito difícil, porque às vezes estamos num certo automatismo, reagimos assim automaticamente, aí falamos efusivamente. Ah, mas eu sou assim, quando eu fui ver eu já falei tudo. Ué, por quê? Tem que nascer mudo para poder conseguir administrar melhor o tempo de fala? Você vai ter que pedir uma encarnação para vir sem a possibilidade da palavra, para poder melhor conduzir o seu momento da palavra? Então é mais ou menos nesse sentido. Temos que ter muito cuidado com relação à consciência estar agindo e reagindo, né?
É muito difícil, hein, Tozelli? Vou te falar uma coisa, hein? Porque Por isso que você é está o, falando, por isso que é o livro da esperança. olha, aí o que que acontece? Você não comenta, você não fala, ou senão você fala de uma forma mais mansa, aí viram para você e falam assim: você aceita tudo, tudo para você é normal. Eu uso isso o tempo todo. É muito difícil. Ou quando você nem fala, você nem comenta, nem assuntos que é polêmico, você nem comenta, mas as pessoas dentro do celular te agridem e te espizinham. E, ai, olha, aí, como nós não somos pessoas perfeitas, tem uma hora que seu monstro é colocado para fora. É muito triste. Então, mas a questão toda é o seguinte, né? É, sempre que surgir situações assim, você deve se perguntar o seguinte: peraí, é, eu vou sempre que tiver situações similares como você narrou, você tem que pensar o seguinte: peraí, eu quero estar com a razão ou eu quero produzir a felicidade? Eu quero atender aquela consciência, naquela demanda que aquela consciência está tendo, ou eu que quero produzir a felicidade? O outro não sabe o que é felicidade. Você já sabe. É esse o Olha, eu vou problema. ouvir essa página 300 Mas é vezes. esse o problema. Você sabe o que é felicidade. Você já sabe o que é felicidade. Não existe felicidade sem propagar o amor, sem gerar o amor. Se você está gerando amor, você vai propagar felicidade. Então é esse o ponto estratégico, é esse o ponto chave. Peraí, eu quero ganhar a discussão ou eu quero produzir a felicidade? Eu quero ter razão ou eu quero produzir felicidade? Aí você vai perceber que 98% de tudo que a gente discute e faz durante o dia inteiro é só perda de tempo. A gente perdeu a chance de agir no bem e no amor e ficamos tortos aí. Olha só, gente, a Eu reunião vou vai botar em acabar outra agora. sala. Isso, vou abrir uma nova agora. Eu abro Tá. agora. Chico Xavier, tem até um livro que narra isso do Chico Xavier. Ele estava numa situação. Ele sempre estava cercado de muitas pessoas, né? E aí chega uma pessoa perto dele e começa a falar um monte de coisas distorcidas. Não, porque a doutrina espírita faz isso, a doutrina espírita faz aquilo, está transformando isso, mas também está fazendo aquilo, está fazendo aquilo. Falou um monte de coisa que não tem nada a ver com a doutrina espírita. E Chico Xavier só ficou assim: é mesmo, irmã? Entendi, minha irmã. Compreendo. Temos que orar, né? Temos que nos esforçar. Aí uma pessoa que era muito íntima de Chico pegou Chico pelo braço e falou: pô, Chico, como é que é esse negócio aí? A pessoa falou esse monte de asneira, por que você não falou qual era o certo para ela? Aí Chico pega e explica: meu amigo, tem vezes, que tem horas que nós temos que ser vaca de presépio. Temos que saber que aquele coração você só vai conseguir sensibilizar pelo amor. Se a pessoa não está aberta para nem sequer receber amor durante uma conversa, como é que você vai conseguir sensibilizar aquela pessoa? Você sensibiliza pelo pensamento, você sensibiliza pela oração, pelo silêncio. Você não vai conseguir convencer o outro. É essa a questão. A essência é essa pergunta. Essencialmente falando, a pergunta é justamente essa: você quer ter razão ou você quer produzir a paz? É porque, assim, algumas pessoas gostam de apresentar a ideia de que não lembrar do passado produz felicidade instantânea. Não lembrar do passado produz ignorância instantânea. Você não sabe o que você falava e fazia e agia mal alguns minutos atrás. Você tem que lembrar. Caramba, aconteceu isso assim, sensado. Eu falei assim, eu falei assado. Caramba, não é que eu queria ter a razão. Não é que eu queria ganhar discussão. Não é que eu queria que a minha vontade prevalecesse. A gente não consegue. Se a gente não parar para analisar isso, nós não vamos conseguir viver a essência da Boa Nova. É esse o problema. Vão ter horas que você pode querer reagir igual um leão.
Tem horas que você vai querer olhar de cima e entender o domínio, entender a distância das coisas e as consequências, a origem e as consequências das coisas. Como é que você vai fazer isso? Com um perfil de águia. Depois você vai querer agir, interagir com o perfil humano. Qual o perfil humano? Tentativa e erro. Só que vai chegar uma hora que você vai ter que aprender a ter a consciência do Cordeiro. O que Jesus nos ensinou foi a consciência do Cordeiro. É muito estranho, por exemplo, quando a gente está lá observando, por exemplo, logo após que Jesus visitou a Samaria, né? Jesus visita Samaria naquele momento e os discípulos, né, ficaram todos felizes. Nossa, Senhor, que grande feito! Nós vamos conseguir unir. Os samaritanos vão ceder a nossa opinião e vão agora seguir o Senhor. Vai seguir a verdade. Isso aconteceu com os discípulos, tá? O que acontece conosco hoje é exatamente a mesma coisa. Os discípulos queriam, e foi um teste, né? É óbvio que foi um teste. Jesus não era à toa que ele queria passar pela Samaria. Porque é um exemplo. Vão ter horas que nós vamos ter que passar com a nossa consciência perto de outras pessoas que estão com o coração mais ressecado, que estão com os corações e com os pensamentos mais entristecidos. Tem uma visão muito distorcida, consegue justificar um monte de impropérios. Como é que você vai reagir diante dessa situação? Esse é o problema. E Jesus foi lá, ajudou a mulher samaritana, né? Lá perto do poço, né? O que aconteceu? Os discípulos ficaram todos encantados. Nossa, olha só, Jesus conseguiu vencer uma samaritana. Olha que glória, que coisa maravilhosa. Aí pega e fala, vocês não estão ouvindo adequadamente. Chegam lá perto e começam a ouvir. Alô? Alô? Agora que tá. Tá falhando agora. Agora falhou sim. Só um minutinho. Mas pelo menos a gente já pede desculpa, já pede perdão, né? Já reconhece às vezes que excedeu também. Então, mas aí. Mas você entende a essência? A essência é essa. O problema é que a gente quer ter razão. A gente quer ter razão. Tá longe a sua fala. E agora, tá melhor? Melhorou. Mas não é fácil não. Não é mole não. Mas é o que você falou sobre as sessões simples de todo dia ali. Você recebe irritabilidade e você vê irritabilidade. Você recebe decepção, você quer ver decepção. Você recebe tristeza, agonia, você quer devolver tristeza e agonia. Então, isso não é o modus operandi do Cristo. Não foi isso que o Cristo planejou, explicou e está nos educando. Então a gente tem que escolher. Não dá pra querer. Não dá pra. Caramba. Falhou um pouquinho. O cabo do problema. Só um minutinho. Tá. Nós estamos nas enfermidades espirituais agora, né? Ainda estamos na obsessão e enfermidades mentais, roteiro 3. Mas se voltou agora melhor? O cabo, tem que trocar esse cabo aqui. O cabo deu. Tá ruim. Tá, melhor. Ele tá com problema, esse cabo. Se a gente consegue prosseguir com esse cabo ou não. Eu vou trocar de microfone, vocês me aguardam um minutinho? Aguardando. Tá ok. Só um instantinho, pessoal. Vamos lá, então continuando. Microfone trocado aqui. Se tiver baixo ou tiver com som estranho, vocês me avisem, por favor. Então vamos lá.
As enfermidades espirituais por obsessão, ou seja, já distinguiu que não é nada físico, não é nada realmente com relação à psique, né? Com relação aos princípios cerebrais. Então, especificamente tratando por obsessão, produzem distúrbios ou lesões no corpo físico decorrentes de desarmonias psíquicas originadas das condições pessoais do enfermo, da influência de entidades espiritual ou por ação conjunta de ambos. Podem ser consideradas como de baixa, média ou de alta gravidade. As de baixa gravidade, chamada obsessão simples, mais fáceis de serem controladas, costumam surgir em momentos específicos da vida. Por que eu ri? Porque eu não concordo com essa frase. Eu não gosto dessa frase. Falar que a obsessão simples é mais fácil de ser... Eu acho que obsessão simples, obsessão é obsessão. Tudo é ruim, tudo é difícil. Exatamente. Eu também não, esse negócio de obsessão simples, eu não acho que... Vai corroendo o coração. Oi? Corrói o coração, essa. Não entendi. Vai corroendo o coração devagarinho. Mas é obsessão, né? Esse negócio de obsessão simples. É esse simples aí que para mim não cai muito bem, não. Exato. Obsessão é obsessão, então, né? e a própria página, exatamente, a própria página inicial estava falando, não se arrisquem em colocar o coração de vocês, ou de todos nós, para vibrar na frequência da obsessão simples, para cair na pilha, de ficar pilhado, de ficar zangado. Não entre nesse clima de azedume, porque vai fazer mal a você e vai fazer mal a todas as pessoas que estão à sua volta. Esse é o recado, né? Então, eu só quis deixar essa consideração aqui. Não fica falando assim, poxa, o Tosé está criticando o texto, querendo mudar o texto. Não é isso. Eu só quero alertar que eu acho as obsessões mais perigosas aquelas que a gente não percebe, que a gente executa com total naturalidade. São mais sutis, né? São as mais sutis. Nossa, mas a pessoa estava falando mal de alguém para poder defender que nós temos que ter consciência que tem pessoas perversas no mundo. Para quê? O que você vai mudar a pessoa? Você vai transformar a pessoa? Ah, já sei, você vai anotar o nome dela e vai fazer oração lá no Galileia? Se for para esse motivo, ótimo. Agora, para ficar condenando a pessoa, ficar repetindo que a pessoa fez de errado e não sei o quê, não adianta, só vai prejudicar quem está fazendo isso. Então a obsessão simples já está lá, descrito lá em cima, né? Eu não vou voltar agora, mas todo mundo lembra. É um grau de irritabilidade, a pessoa fica com ideias de ciúme, começa a aparecer um monte de sentimentos simples, de angústia, de contrariedade, se sente perseguido, ao mesmo tempo a pessoa começa a sentir dores, acha que está doente, começa a sentir uma dor esquisita, eu acho que eu estou com câncer. Começa a sentir uma dor nas costas, e eu acho que meus ossos estão quebrando. A pessoa fica com um monte de ideias totalmente alucinadas. Então, mas o que você está falando, Tosélio, vai de acordo com o que eu estava comentando. Todo dia você ouve uma certa coisa e aquilo até te irritou um pouquinho, mas você levou e calou, até que explode. É essa obsessão simples. Então, é claro, mas assim, eu estou falando o seguinte, eu estou falando até no momento que você dá margem para isso e passa a vibrar nessa mesma frequência. Você quer falar mal de tudo, que é aquela frase que você gosta de falar, né, que é o chamado tudo bom e nada presta. Tudo é bom e maravilhoso. A pessoa, aí começa a falar mal de tudo. Nossa, que coisa maravilhosa, o dia foi maravilhoso, mas... Aí a pessoa... Entendeu? Nunca a pessoa está satisfeita. E ela tem a necessidade de demonstrar a insatisfação dela. A questão é, por que você não ajuda a desfazer a insatisfação? Por que você se sente obrigado a somar com a insatisfação da pessoa? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Às vezes, para a gente fazer parte da conversa, fazer parte que a pessoa goste da gente, você fala exatamente o que a pessoa quer ouvir. Fulano, olha só, que dia chuvoso, que dia horroroso, né? Não tá um dia horroroso? Aí você pega e fala, olha, talvez para os humanos que têm dificuldade de se adaptar à chuva, pode ser, mas aquelas plantinhas ali,
né? Tem muito mais espécie de planta vegetal na Terra do que de seres humanos. Eu acho que elas merecem mais do que a gente, né? Aí você desconstrói aquele pensamento, mas sem criticar, sem ofender. Porque às vezes você não vai conseguir convencer a pessoa. Não fica nesse clima de irritação. A pessoa fica chateada. A pessoa que está no nível de irritabilidade, no nível de chateação, se você chegar para a pessoa e falar o seguinte: fulano, deixa de ficar irritado, fica irritado não. A pessoa acha que esse pedido é uma provocação. Ela vai ficar mais irritada ainda. E por isso que Jesus deixou claro: pedir, buscai e bater. Pedir caminhos novos para transformar o nosso mundo íntimo. Todo mundo entendeu. Agora, buscar como melhor produzir o bem, como melhor obrar no bem, você vai ter que aprender a fazer isso. Buscar compreender como se faz isso. A gente não sabe, às vezes, como falar bem, nem com as pessoas mais próximas. Às vezes você começa a falar, a pessoa de repente chegou chateado. Qualquer coisa que você falar, a pessoa vai entender distorcido. A pessoa vai entender como uma crítica. A pessoa vai entender como um deboche. Esse é o problema que a gente não pode permitir, né? Você tem que conseguir... Peraí, a minha preocupação central é que a outra pessoa se sinta acolhida, é que o outro que está perto de mim se sinta alegre, feliz. É isso. Aí a pessoa chegou em casa, pá, derrubou alguma coisa no chão, quebrou, sujou tudo. Aí você pega e fala: obrigado por essa oportunidade que você acabou de me dar de servi-la ou de servi-lo em cuidar e limpar esse chão. Vai ser um prazer, uma honra poder exercê-lo. É assim que a gente vai ter que passar a viver todos os dias. Poxa, mas eu dei uma topada com o pé na parede, ficou roxo, caiu a unha. Caramba! Aí você fala: obrigado, Senhor. Agora eu já entendi. Aí eu me pergunto assim: você está falando sério? Sim, eu estou falando sério. Você está sendo testado, todos nós estamos sendo testados com relação aos valores do nosso mundo. Quem está na casa com você pergunta assim: você está falando sério? Ah, mas Sandra ri. Sandra morre de rir. Sandra morre de rir, mas hoje em dia ela já vê o efeito. Hoje em dia ela vê o efeito. Ela fala assim: eu acho que isso funciona, hein? Ela fala assim: o plano não é meu, o projeto não é meu, o projeto é do Cristo. É do Cristo. Isso não quer dizer que eu consiga todos os dias. Às vezes eu consigo, no outro eu caio. Mais para frente eu consigo, no outro eu caio. Nós somos assim, inconstantes. Mas eu vou continuar persistindo, eu vou continuar tentando, mesmo sem dedo do pé, mesmo sem um braço, mesmo sem os olhos, talvez até acamado numa mesa de hospital. E eu vou ficar com a minha consciência: eu continuo pensando. Se eu continuo pensando, eu posso desejar o bem do próximo, eu posso usar o meu pensamento, eu posso sair do corpo físico quando eu me desdobrar durante a noite, ou seja, durante o sono. Eu posso dormir agora, sair do corpo físico e continuar trabalhando em nome do Cristo. Só porque meu corpo está lá todo arrebentado, qual o problema? É isso. É esse o desafio que nós temos aqui na Terra. Temos que nos desafiar nesse sentido. Mesmo com as situações de desarmonia à nossa volta, temos que imputar no nosso mundo íntimo: eu quero viver, em primeiro lugar, a consciência, eu quero construir a consciência do Cordeiro. Não fica chateado, não se zanga, não reage. Eu sei que eu não tenho obrigações de transformar ninguém, mas eu tenho obrigação mínima de me transformar, porque quem é mais endividado aqui sou eu em relação ao amor de Jesus. Eu já percebi essa dívida de amor que eu tenho com Cristo. Ele já fez muita coisa boa, maravilhosa no meu destino, e eu não estou sabendo retribuir. É isso, nós temos que conseguir isso. Só que acontece, o clima da obsessão simples quer sempre te convencer o contrário. Quer sempre te convencer que você consegue transformar tudo que está à sua volta. Que a sua forma, que você pode criar uma nova filosofia de vida, sem ser a do Cristo, e que vai produzir o sucesso, a felicidade e a transformação da humanidade. A maioria pensa assim, vive assim, vibra assim. Pô, mas como que a pessoa pode se enganar assim tão facilmente? É a obsessão simples. Depois vira a fascinação. Tem pessoas que já se transformaram em fascinação, a pessoa não percebe.
A pessoa o tempo todo acha que tem que criticar o outro. Só que a pessoa, quando está com essa consciência de criticar o outro, criticar o outro, criticar o outro, adivinha o que acontece? O que ela faz com ela mesma? Ela critica ela violentamente. É uma pessoa mais violenta até com ela mesma. Ah, não, é ruim, deve só criticar os outros, deve só pensar o mal dos outros. Não, também pensa o mal dela também. A pessoa pensa mal de si mesma. E é o perigo maior da obsessão. O perigo maior da obsessão é quando você começa a desconstruir a sua essência. Aí você começa a pensar, quer saber? Eu acho que quem não vale nada sou eu. Quer saber? Eu acho que quem não merece nada sou eu. Eu acho que o mundo todo está certo e eu que estou errado. A pessoa oscila de uma certeza absoluta para um contraste negativo absoluto. É esse o problema dos dramas da obsessão. Né? Porque parece que se afasta um pouco das influências e aí volta a nossa consciência. Quando volta a nossa consciência volta batendo em nós mesmos. Que também não está certo. Então, por isso que nós só vamos poder amar o próximo quando nós amarmos a nós mesmos. Né? Foi o Cristo que falou isso, não fui eu, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Por que como a ti mesmo? Ué, porque você vai ter que aprender a se perdoar. Você vai ter que aprender a ser bondosa ou bondoso com você mesmo. Você vai ter que aprender a ser tolerante, compreensivo com os seus defeitos morais. E você tem que, eu tenho que trabalhar eles. Eu estou trabalhando meus defeitos morais. Mas você vai ter que conviver com eles durante um bom tempo. Então você vai ter que aprender a conviver com isso. Então, se você não tiver o sentimento da caridade para com você mesmo, você não vai ter com o próximo. Essa é a essência. E quem conhece o mecanismo do progresso, pessoas, espíritos mais, digamos assim, que têm uma inteligência emocional profunda nesses processos de obsessão, ele consegue convencer o outro a achar que ele mesmo não funciona, que ele não presta, que ele não deveria ter sido criado. A pessoa começa a falar um monte de coisa sem sentido. Ah, eu não devia ter sido criado. A minha criação, eu mesmo, não deu certo. Então, é normal acontecer isso, por incrível que pareça. Por quê? Porque a consciência oscila profundamente, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a obsessão simples. Ou, digamos assim, a obsessão sistêmica ou sistemática. Eu prefiro mudar o nome. A obsessão sistêmica e sistemática. Essa obsessão, ela é perigosa, porque ela vai minando aos poucos os valores da sua alma. Você passa a assumir valores e acreditar em valores que você não é a favor. Mas já que você está vendo tanto, né, você está observando tanto, você continua exercendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a obsessão simples. As de baixa gravidade, obsessão simples, mais fáceis de serem controladas, sim, você tem condição de chegar e falar, peraí, eu não quero viver em clima de aflição, eu não quero viver em clima de revolta, eu não quero viver em sentimentos de ciúme. Costumam surgir em momentos específicos da vida, quando a pessoa passa por algum tipo de dificuldade. Perdas afetivas ou materiais, doenças físicas, insucesso profissional, entre outros. Aí a pessoa tem algum insucesso profissional. Nossa, é um caos, acabou o mundo. A pessoa diz o seguinte, o meu mundo acabou. Mas você é um espírito, né, imortal, e um sucesso profissional para você é mais importante do que continuar se desenvolvendo em amor e sabedoria? Talvez aquele insucesso vai te abrir portas para você se desenvolver em outros aspectos. Você vai querer jogar tudo para o alto só por causa de um pequeno insucesso? Então, ainda tem esse problema. A gente não sabe lidar com perder. A gente não sabe lidar com nenhum tipo de perda. Quando está falando aqui, ó, é isso que está falando, de todos os tipos de perda. Perda afetiva, material, doença física. Ué, você perdeu a saúde. Insucesso profissional. Você perdeu aquele esforço profissional que você tentou e não deu certo. Entre outras. Mas aí é o seguinte, você só consegue operar com paz e harmonia, você só consegue manter sua consciência voltada com esperança quando tudo está funcionando perfeito à sua volta. Então, você ainda não entendeu a essência de reencarnar.
A essência de reencarnar é testar a sua consciência em condições adversas. É testar os seus potenciais de amor, de sabedoria, em condições adversas. Por isso que o nome do planeta se chama planeta de provas e expiações. Você quer se provar. Será que eu consigo amar sem o braço? Será que eu consigo perdoar a pessoa assim que ela arrancar meu braço? Porque foi assim que o Cristo reagiu com todos. Será que eu consigo fazer isso? Você vai se desafiar. Claro que os desafios não são para todos. E nem é o mesmo desafio para todos. Cada um vai buscar um tipo de desafio diferente. Mas acredite, todos os dias estamos sendo convidados a nos desafiarmos, a termos coragem e boa vontade. Boa vontade no sentido de força de vontade de querer produzir o bem, de querer sentir o bem, de querer emanar o bem da sua própria consciência. Então, essas situações todas de perda são situações em que as emoções afloram impetuosamente, gerando diferentes tipos de somatizações. A pessoa se revolta. Mas que absurdo! Logo eu não mereço isso. Eu mereço mais. E a pessoa começa um monte de sentimentos impetuosos, explosivos do nada. As doenças espirituais de média gravidade, que é a chamada fascinação, podem prolongar-se por anos a fio, mantendo-se dentro de um mesmo padrão ou evoluindo para algo mais grave. A fascinação é uma ideia fixa. A pessoa começa com a seguinte ideia fixa: sabe por que isso aconteceu no meu destino? Porque o fulano me prejudicou. Porque eu estou gastando muito tempo da minha vida com esse negócio de estudo, com esse negócio de estudar cristianismo, enquanto eu tinha que estar focando na minha carreira. Já viu pessoas assim? Já vi um monte de pessoas assim. Não, meu objetivo é focar na minha carreira. Aí você vê aquelas pessoas com pensamento psicótico com isso. Ah, é? Tá. Aí quando dá quase 40 anos, geralmente mulher, eu quero tanto ser mãe. Mas você queria carreira. Não, mas agora eu quero ser mãe. Aí a pessoa não consegue ser mãe. Ela não entendeu que tem uma data limite para ser mãe, não é assim. Faz fertilização, vende carro, vende casa, vende não sei o quê, vende quase a mãe para tentar fazer fertilização e não consegue engravidar. Também ela não quer adotar, mas não consegue engravidar. Esse é outro pensamento que a gente tem que parar para analisar, né? Se tem tantas crianças órfãs no Brasil, desses 3 milhões, 4, 5 milhões de crianças órfãs, não sei qual é o número atual, mas é um número grande. Você não quer adotar uma criança, né? De repente está esperando isso. Você sentir dificuldade de não poder ter o filho e adotar uma criança. Mas enfim, aí a pessoa fica nessa negativa. Aí sabe o que a pessoa começa a fazer? Pensar? Vem uma fascinação. Qual é a fascinação? Nossa, todo mundo que estava à minha volta, ninguém me ajudou a olhar para o que eu mais queria no futuro. E todo mundo só me incentivou a perseguir a minha carreira. A pessoa entra em parafuso, cara. Ela não consegue perceber que foi a escolha dela que gerou aquele cenário. Não foi nada mais, só a escolha dela. Ah, mas puxa vida. Aí começam as discussões do lado feminino e masculino sobre a sociedade. Nossa, a sociedade é injusta, porque a sociedade não compreende esses detalhes e deveria levar isso em consideração. E aí alguém vai chegar e falar assim para você: o projeto é do Cristo, hein? O projeto é do Cristo. Se ele queria que existisse esse grau de dificuldade, ele tem autorização. O que a gente vai descobrir estudando o Apocalipse é que o Império Romano teve autorização. A apresentação de um projeto de república com leis de justiça para as pessoas pararem de roubar, pararem de matar, pararem de fazer um monte de absurdos. Foi uma lei, foi uma estruturação do Cristo, foi um projeto divino. Ah, mas os romanos atuaram muito mal, fizeram muito mal. É verdade, fizeram mesmo. Então, agora você vem depois dos romanos e faz você melhor. Mas nesse momento, o que sobrou da sociedade, o que evoluiu a sociedade, que nós somos hoje, é a essência do Império Romano.
Você tem algo encanado em casa. Não tem algo encanado em casa? O senador de Roma também. Você tem facilidade de conseguir frutas, alimentos. Às vezes você tem um monte de empregados que você paga, que você manda ir lá e tal e trazer esses alimentos. O senador de Roma também. Você está vivendo a essência do senador de Roma. A maioria está vivendo. Não, mas eu não aceito esse negócio. Eu não quero viver a essência de Roma. Ué, vai lá para o meio do mato, carrega água na cabeça, usa fogão a lenha. Vamos ver quantas semanas você começa a reclamar do planeta. Você está entendendo? Só muda o contexto. Se você está no contexto da cidade, você está reclamando. Se está no contexto do interior, você está reclamando. Está num contexto mais duro, está reclamando. Então, a fascinação, na verdade, é a evidência. Nós evidenciamos o nosso desvio moral. Você quase grita assim: eu não aceito como está tudo estruturado. Isso está um absurdo. Só que esse não aceito é um processo de fascinação. A gente não percebe. Várias pessoas possuem processo de fascinação. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim: eu sou totalmente contra o capitalismo. A pessoa falou. Eu falei: mas meu irmão, então qual seria o melhor método? Não sei. Ué, mas você também tem que ter uma opinião de como melhorar o resultado. Só falar que esse tá ruim e não ter outro? Qual o outro, então? Né? Bola aí, escreve um livro. Ué. De repente você tem uma ideia brilhante. Não, quem sou eu para escrever um livro? Ué, mas como é que você se arvora a querer criticar e querer desconstruir e fazer com que outros assumam a mesma opinião que a sua? A pessoa já está num processo de fascinação e ela não percebe. É um processo de fascinação. Então, os grandes pensadores do socialismo, do comunismo, você vai ver em essência, são aqueles exilados de capela, aqueles capelinos cientificistas, que eram contra a religião, que eram contra a família, que não aceitaram, mas nem de perto, ter que reencarnar e se misturar com esse monte de maluco alucinado. Você vai lá ler o livro que conta a história espiritual do planeta Terra, né, A Caminho da Luz, você vai ver que eles foram o único grupamento que resolveram se misturar com os outros humanoides. É essa a verdade, eles foram os únicos que aceitaram. Só que depois eles ficaram alucinados, começaram a fazer rituais de sangue, um monte de coisa escabrosa com os animais, com os semi-animais, aqueles humanos semi-animalizados. E depois tomavam um susto. Meu Deus, eu não imaginava que eu tivesse tamanha propensão a cair para isso, a esse nível de loucura. Mas a gente não entende o grau de autonomia que existe na nossa vida. A evolução é autônoma. Você é que vai evoluir se você quiser. Fica livre. É melhor evoluir, né? Os outros corações vão evoluir. Você quer ficar para trás? Você não quer. Você vai querer evoluir com os corações que você ama. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a fascinação, porque ele impregna o nosso psiquismo. A pessoa só pensa com aquele padrão, com aquela forma de agir e reagir. E isso é perigoso, porque faz mal ao seu próprio coração. Para você manter a fascinação, você tem que desligar outras coisas do seu mundo íntimo. Você tem que desligar querer ser bondoso, porque talvez aquela fascinação, aquele pensamento fixo que você quer tanto executar, quer tanto ver empreendido no mundo, só funciona se você desligar a sua bondade. Só funciona se você desligar a sua paciência. E aí você sai desligando um monte de aspectos da sua... Mas você faz por consciência própria. Não tem ninguém fazendo por você. Tem alguém soprando. Isso mesmo. Você está certo. Então, obsessão é alguém soprando a brasa. Mas a brasa é sua. A brasa é de cada um de nós. Nós é que temos a brasa da intolerância. Nós é que temos a brasa da inconformação. Nós que temos a brasa da revolta. O que acontece? Vem alguém fora do corpo físico? É isso mesmo. Já viu briga de criança? Às vezes tem duas crianças, né? Uma brigou uma com a outra. Não, foi você, foi você. Aí chega um grupo e fala assim: ih, vai deixar ele falar assim com você? Ih, cara, se eu fosse você, não deixasse barato, não. Fica a pessoa ali botando pilha. E às vezes são dois amigos. Daqui a pouco estão dando um na cara do outro.
um ameaçando o outro de morte e o escambau, por causa da pilha de encarnado. Por causa da pilha de encarnado. Meu Deus, se encarnado, criança, consegue fazer isso, imagina desencarnada. É a mesma coisa, não muda nada. A essência é exatamente a mesma. Isso é obsessão. Todas as vezes que você vê criança fazendo isso, você fala, grava, memoriza na sua tela mental. É assim que se obsidia alguém. Lembra de antigamente, as pessoas falavam assim, quem for mais antigo aí vai lembrar. Ia lá, fulano virou o seu chinelo de cabeça para baixo. Ih, cara, sua mãe vai morrer, hein? E eu olhava as pessoas falando aquilo, eu falei assim, poxa, eu pegava depois do chinelo, olhava pro chinelo, como é que minha mãe pode morrer em relação ao chinelo? Mas a fascinação, e por você ter um grande vínculo com a sua mãe, você não quer correr o risco, né? Tu vai lá e desvira seu chinelo. Aí daqui a pouco você cai na pilha que aquela outra pessoa tá desvirando seu chinelo, porque na verdade ele quer ver a sua mãe morta. Aí você cai na pilha e vai lá querer tentar agredir aquela pessoa que quer destruir a sua mãe. Caraca, é um exemplo da fascinação a partir de uma ideia totalmente estúpida, que é um chinelo tá ligado com a vida de alguém. Como que um objeto material pode estar ligado ao projeto de reencarnação de alguém? Nunca. Mas você não quer correr esse risco, porque você tem, de certa forma, no seu subconsciente, centenas de outras encarnações que aconteceram fenômenos esquisitos e que você não soube justificar, que você não compreende e que a pessoa morreu. Deixou o corpinho físico pelo fenômeno chamado morte. Você não entendeu, acha que tem alguma coisa a ver com alguma coisa sobrenatural. A pessoa chega lá, toca na urina de rato e de repente morre de peste negra. Poxa, tem alguma coisa de sobrenatural. É isso. O sobrenatural é a ignorância. E a ignorância é a porta aberta para a fascinação. Quanto mais ignorante, mais fácil é de se implantar a fascinação. Né? Vamos lá. Especialmente a ignorância moral. Se não ocorre a desejável assistência espiritual em benefício do necessitado, nessa fase da evolução da enfermidade, os doentes podem desenvolver comportamentos característicos, sobretudo por manias e pelo isolamento social. As ideias e os desejos do enfermo ficam girando dentro de um círculo vicioso, conduzindo a criação de forma pensamento, alimentadas pela vontade do próprio necessitado e pelos espíritos desencarnados, sintonizados nessa faixa de vibração. Então, na verdade, ele está sintonizado porque você está pensando só em impropérios. Você está animando sensações e pensamentos totalmente que não tem nada a ver com o seu progresso. É essa a essência, é esse o grande problema, né? Então ele continua. As enfermidades espirituais classificadas como graves, chamadas subjugações, não se usa o termo possessão, né? Já explicamos isso lá no começo, né? Usa-se subjugação. As enfermidades espirituais classificadas como graves são encontradas em pessoas que revelam perdas temporárias ou permanentes da consciência. A perda da consciência, lenta ou repentina, pode estar associada a uma causa fisiológica, por exemplo, velhice, pode acontecer, ou uma patologia, lesões cerebrais, etiologias diversas, né? Nessa situação, o enfermo vive períodos de alheamento ou alienação mental, alternados com outros de lucidez. Então tem hora que a pessoa fica totalmente alucinada, não fala coisa com coisa, não faz coisa com coisa, de repente, volta à lucidez. Esses períodos são particularmente difíceis, pois a pessoa passa a viver uma realidade estranha e dolorosa, sobretudo quando o espírito enfermo vê-se associado a outras mentes enfermas, em processos de simbioses espirituais. Enfim, falou. A gente para aí, tá? Tá bom. Falou e a gente não entendeu foi nada. O que leva alguém à subjugação? O que leva alguém a se subjugar? Nós já entendemos que o processo é lento e gradual. Ele sempre começa de maneira despercebida. Ele vem
com acúmulo de azedumes, com acúmulo de cansaço, um acúmulo estranho, uma aflição esquisita, que você está alimentando. Ninguém está te obrigando a alimentar isso. Espírito nenhum pode obrigar você a alimentar nada. Senão ele alimentava você automaticamente tentar explodir o mundo. Olha, você cuida de um paiol de armas, você cuida de um paiol de bombas, vai animar o cara a explodir o paiol e assassinar todo mundo. Não é assim que funciona. Senão não parava de explodir coisa no mundo. Não ia parar de explodir coisa no mundo, né? Então, não é assim que funciona. Então, o processo é da consciência do encarnado. Estamos falando da consciência do encarnado em relação ao desencarnado. O encarnado, ele está vivendo a consciência dele com uma série de frustrações. Quando ele era criança, ele achava que a vida adulta ia ser uma coisa incrível. Aí ele chegou na vida adulta, não tem nada de incrível. Aí alguém prometeu assim para ele: olha, quando você alcançar, quando você comprar sua casa própria, quando você fizer isso, quando você fizer aquilo, aí você vai ver o que é felicidade. Aí a pessoa vai, corre atrás disso, se esfola, pisa por cima de todo mundo, age e reage da pior maneira possível, aí alcança essas coisas. Aí o que ele descobre? Ele não alcançou a felicidade. E ele começa a entrar em frustração. Ele começa a achar que perdeu tempo. Porque, de certa forma, quando ele sai do corpo físico, ele tem certeza que ele perdeu tempo. Todos nós temos certeza quando estamos perdendo tempo, quando estamos fazendo bobagem. A gente tem certeza absoluta. Só que quando a gente acorda, a gente não lembra em detalhes, mas lembra a sensação. Quantas pessoas já acordaram com a sensação de aflição, de agonia, angustiado? Várias pessoas já acordam assim. Por quê? Por que não acorda assim? Obrigado, Senhor, por eu ter acordado. Não sei que mérito é esse que você está vendo em mim para me manter nesse corpo físico, para me manter nessa experiência maravilhosa. Mas por algum motivo você quer que eu continue. Então que eu possa fazer do meu dia honrado o suficiente, valoroso o suficiente, ter a experiência de querer ofertar o meu coração da melhor maneira possível. Esse dia, obrigado, Senhor. A gente acorda falando isso? Não. A maioria acorda assim. Ai, meu Deus, mais um dia. Ai, meu Deus, estou tão cansado. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Ai, meu Deus, não sei o que isso aqui é lá. Aí quando perde o corpo físico, aí fica do outro lado. Ah, eu queria tanto poder acordar lá no corpo físico. Aí eu fico imaginando os espíritos guia, né, olhando pra gente. O cara tava reclamando quando tava no corpo físico, dizendo que era horrível, que era cansado, que era isso. Aí agora não pode mais ter o corpo físico, porque, né, desencarnou, aí tá reclamando porque perdeu o corpo físico. Qual é o denominador comum? A total falta de compreensão do que gera felicidade. O que gera felicidade é você exercer o amor, é você fazer todas as atividades por amor. É você querer perceber que tudo que está em volta na natureza, elas estão operando por amor. Uma cachoeira, um rio, os vegetais, toda essa estrutura foram construídas e concebidas por amor. Por que você enxerga colorido? A maior parte dos animais enxergam preto e branco. Vocês sabiam disso? A maior parte dos animais enxergam preto e branco. Por que só vocês enxergam colorido? Digo, quem não é daltônico, né? Quem não tem aquele daltonismo grave, preto e branco. Alguém queria que você percebesse a grandeza da criação. A grandeza que, para onde você olha, existe o amor ali representado. Existem forças divinas animando e dando combustível, chamado fluido vital, para todas as coisas. Como você não pode perceber a grandeza que é tudo isso? Então, é aquela questão de termos o nosso mundo íntimo ainda num deserto do Saara, muito ressecado, e querer que tudo à nossa volta seja um deserto do Saara. Não é assim que funciona, é o contrário. Você tem que começar mudando de dentro para fora. O convite do Cristo é: transforme os seus sentimentos, transforme a sua forma de agir com a sua consciência. Viva o bem agora. Seja bondoso agora. Ah, mas como? Quando eu vou lavar louça, eu não gosto de lavar louça. Lava aquela louça, alisando a louça e pensando: que maravilha!
A pessoa que fez essa louça. Que maravilha! O potencial de detergência desse detergente, reagindo com as moléculas de gordura, desfazendo essas moléculas, inclusive os micro-organismos que podem ser letais ao meu corpo físico. Que coisa incrível! Há 300 anos eu já tinha desencarnado faz tempo, mas estou muito mais tempo no corpo físico. Devido a esses recursos também, várias almas se empenharam em melhorar a qualidade de vida de todos. Como eu sou grato a todos eles. Como eu sou grato a toda a estrutura organizacional do planeta e que eu tenho contribuído tão pouco, queria tanto contribuir mais. É esse sentimento que nós temos que animar. Aí não tem como dar margem para a obsessão. Porque vai acontecer o contrário. Você vai conseguir dar as mãos para aqueles que estão em situação de obsessão. Aqueles que estão em situação de sentimentos contrários ao bem, contrários à fraternidade, porque eles acreditavam que é assim que o mundo muda. Como é que o mundo vai mudar? Vamos implantar uma guerra, vamos assassinar tantos para cá, tantos para lá. Como é que aconteceu a Revolução na China? Mataram 70 milhões de habitantes. Aí muitos podem dizer, você ainda escuta as pessoas falando isso. Nossa, mas foi muito bom, a China evoluiu muito. Como foi muito bom, cara? Deixa chegar na tua esposa, deixa chegar nos teus filhos. Como assim assassinar os outros é bom? É óbvio que não é bom. A história foi muito mal escolhida e nós fizemos parte dessa história. A nossa consciência fez parte dessa história. Agora a gente não quer mais fazer mais parte dela. A gente quer fazer parte da consciência divina. A gente quer fazer parte da consciência do Cristo. A gente quer desenvolver a capacidade do Cordeiro. A pessoa quer matar, quer destruir? Tá bom. A pessoa quer fazer isso e Deus está deixando. Quem sou eu para condenar, né? Tem uma frase muito bela que tem no livro, o livro de Judas. Não é Judas Iscariontes, né? Não é Judas Iscariontes que escreveu esse trecho da Bíblia. É outro Judas. A maioria acha que é Judas Iscariontes, mas não é. Esse Judas escreveu uma frase estranha, né? Que ninguém percebeu. Havia um cenário lá onde Moisés havia desencarnado e diversos espíritos foram vampirizar o corpo físico de Moisés. Estavam na espreita, na verdade, né? Toda luz atrai insetos, né? Se você botar uma luz muito forte, ela atrai insetos. Então, foram tentar vampirizar o... E aí tinha... Aí na narrativa da tradução bíblica, está escrito assim, que o anjo Gabriel advertiu ele, mas que no final o anjo Gabriel falou mais ou menos assim, meus irmãos, que isso, não façam isso. Mas se Deus está permitindo que vocês o façam, então que você depois se acerte com Deus. É claro que daquele trecho, ele não está falando, não é que o anjo não sabe disso, não é que um espírito superior não saiba disso, é lógico que o espírito superior sabe disso. Ele está falando para a gente. Olha, cuidado, para você não acabar vampirizando uns aos outros aí na Terra. Ficarem, de certa forma, animando pensamentos, frases e ideias que vão criar instabilidade psíquica dentro do mundo do outro. Porque a gente vampiriza uns aos outros aqui na Terra também. A pessoa está chateada, está zangada, a pessoa vem falar com você, não é para te pedir ajuda para sair da chateação. Às vezes é para você mergulhar na chateação dela e você concordar com o ponto de vista dela. É esse o perigo com relação a algumas conversas que inicialmente parecem fraternas. Nossa, parece que... E você vai com o coração aberto, né? Começa a falar com a pessoa como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Ali, do lado, ou seja, aquela outra consciência, é uma criação divina, que Deus tem profundo respeito e para Deus é extremamente importante. Ele aguarda que a gente faça o nosso melhor para aquele coração, seja quem for que estiver perto da gente. Então temos que ter muito cuidado o que pensar, o que falar uns com os outros, né? André, então vamos finalizar, que nós já até passamos aí, ó. Passamos um pouquinho, porque também nós começamos um pouquinho e atrasou, né, Tuzé? Sim, sim. Mas foi excelente. André, quer fazer a nossa prece final? Sim, tá.
Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, a oportunidade. Agradecer a oportunidade dessas mensagens de hoje, Senhor. Que possamos estar mais compenetrados, pôr mais em prática, Senhor. Está tão claro, Senhor, que nós tenhamos mais boa vontade de melhorar a cada dia, que nós possamos estar com boa vontade de continuar a cada dia nesse trabalho, nesse ensino. Quero pedir por todos os irmãos presentes, os irmãos que fazem parte desse grupo que não puderam comparecer na reunião hoje, que fortaleça, Senhor, cada dia, cada um de nós, a nossa semana, que nós possamos ter muita paz e tranquilidade, carinho, boa vontade para todos à nossa volta, Mestre Jesus. Quero pedir, Senhor, por toda a humanidade, todo irmão em qualquer parte do planeta que esteja necessitando de um socorro, que possa perceber a luz e o amor que só o Senhor pode dar a cada um de nós. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais uma oportunidade. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada, Senhor. Gente, eu vou ouvir esse estudo, Tozelli, 300 vezes. Normal, todos nós. Com certeza.